Sejam todos bem-vindos, estamos de volta. Eu tenho certeza que você ficou com saudade, mas todos nós precisamos de férias, né? Não somos de ferro, mas voltamos e voltamos em grande estilo. O convidado de hoje é fera. Eu separei uma lista enorme das qualificações desse cara. Eu vou fazer um mistério um pouquinho, apesar de já ter soltado um stories, dei uma prévia do que vai ser aqui. Mas, pessoal, olha só, curte a nossa página no YouTube, TVS, TV Segurança em Jogo. Os conteúdos você já sabe, né? Relacionado para o nosso segmento de segurança eletrônica. E aí a gente fala de tudo. Como o cara começou, como é a trajetória dele, o que ele faz hoje. E o convidado de hoje, ele é mais do que fera. Eu vou falar logo, depois eu apresento aqui os patrocinadores. Seja bem-vindo, Adalberto Ben-Haja. É assim que se pronuncia o nome dele. É isso, acertou de cheio. Fala, Edson. Cara, super prazer, obrigado pelo convite. Eu que estou super feliz por você ter aceitado o meu convite. Pô, sempre um barato e sempre estou à disposição para trocar ideia com os amigos e um abraço para todo mundo que tá aí ouvindo a gente. O mais importante de tudo aí das qualificações é que eu sou seu amigo e sou amigo da galera que está assistindo. E assim, sabe, pessoal, o que é legal? Porque a gente hoje vai contar a sua história, Adalberto, e como a gente estava falando ali no bastidor, são uma história que motiva, né? Então a gente percebe que, como eu falei, a gente não nasce lá em cima, né? Verdade. Então são histórias que inspiram as pessoas, história que a gente consegue ver que é real, que é capaz. Obviamente precisa de muita organização, Sim. Disciplina, creio que a gente vai falar muito disso. Mas você é um cara que a gente admira, né? E não só pela postura que você tem no nosso mercado de segurança eletrônica, e é o que o pessoal fala que está no nosso meio, né? Então, assim, quando a gente fala da gente mesmo, é uma coisa. Exatamente. A gente altamente se depende. Mas quando é outras pessoas falando, e aí a gente sabe que tem peso, né? Então eu agradeço demais. Cara, eu vou começar perguntando quem é o Adalberto. E aí, na sequência, eu vou falar dos patrocinadores e vou falar o que esse cara faz. Vê se ele dá conta. É um só, mas vamos lá. Boa, legal. Cara, vamos lá. O Adalberto hoje é um cara de 42 anos de idade. Sou casado, me casei o ano passado. Legal. Com isso. Com a minha esposa, a Nájila, um beijão pra ela. Mas vamos lá, eu venho de família humilde, meus pais, tenho 2 irmãos, eu sou o mais novo, meu pai, ele na época trabalhava na Telesp, né, antes telefônica, sim. E assim, era uma casa que, não vou falar que faltava as coisas, mas sabe, tudo ali no limite, tudo contadinho e tal, e assim a gente cresceu. Mas eu até falo que os grandes valores que eu consegui trazer, que meu pai deixou, é que para tudo que você quiser conquistar, você precisa trabalhar muito. Precisa se esforçar bastante. E o resultado não é simplesmente você ganhar dinheiro, não é isso que é, de fato, você ter vencido. Tem várias outras coisas que são muito mais importantes que isso. E o outro é que, assim, o tempo passa, mas você precisa conseguir levar as portas abertas com todo mundo. Você precisa conseguir poder se relacionar com as pessoas num longo prazo de tempo e você ainda sabe poder ligar para quem você precisar, a pessoa te acessar. Você falou tudo agora, viu, Adalberto? Exatamente. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não se preocupam, elas olham muito o que está fazendo agora e não pensam nas consequências. Então isso foi um cuidado e um ensinamento que eu tive dentro de casa. Porém, na minha família toda, ninguém nunca tinha tido uma experiência empreendedora. Então, por exemplo, falar de empreendedorismo, falar de começar um negócio ou ter um negócio, era quase que um assunto velado, assim, quase que proibido. Loucura, né? Loucura. Então, assim, só que, cara, eu não sei dizer, que eu faço terapia e não consegui achar resposta ainda, cara, do porquê lá com 12 anos, assim, eu já me senti extremamente inconformado. Com 12 para 13 anos, eu não entendi o porquê que a gente não podia ter um negócio. Né? Será que era cultural isso? Então, não sei. Eu lembro que eu falava, às vezes, tipo, sei lá, passeando com meu pai, passava na rua, andando de carro, tem um comércio, não sei o que tem, nossa, se a gente fizesse alguma coisa assim. Eu lembro que ele sempre falava, nossa, é muito difícil, é imposto, eu não sei o que tem. Colocava muitas dificuldades. E que, hoje, muitos anos passados... Que é verdade, ele não mentiu. Ele não mentiu em nada. Mas ele tinha muito aquela sensação de que não é pra gente, isso não é pra gente, isso é pra... E aquilo sempre me incomodou,
Aí tem uma passagem da minha vida que isso aconteceu pouco depois, com 13 anos, 14, que seja, no máximo. Eu estudava de manhã. Certo. Aí Você aí com quantos anos, mais ou menos? 14 devia estar na quarta série, quinta série, bem negócio novo, assim. né? Moleque. Aí eu estudava de manhã e voltava a pé para casa, tal. Quando eu estava voltando, na rua de casa, umas 5, 6 casas antes da minha, eu vi um senhorzinho lá fazendo uma reforma numa casa e pelo jeito da reforma, deu para entender que seria um comérciozinho, seria um negócio ali. Eu fui lá e falei boa tarde pro rapaz e meti a perguntar para ele o que ele ia fazer ali, o que ia ser, etc e tal. Aí ele falou que ia ser uma fábrica de arma de chumbinho, sabe? Bala de chumbinho. Sim. Para espingarda. De espingarda, então ia fabricar as balinhas. Eu nem sabia o que era isso, falei, pô, mas como que faz para trabalhar com você? Você não tá precisando de ninguém, não? Porque, paralelo, né, na época eu tinha uma bicicleta branca e eu queria pintar de laranja fluorescente. Sei lá. Era coisa da época, só pode ser, cara. Eu vi uma, achei a coisa mais bonita que tinha. Falei, mas você sabia que teve uma época que tinha essas cores mesmo? Grafitar a bike e tal. Exatamente. E aí, ok, como eu te falei, né? A gente, tudo contadinho ali, a gente, para ter aquilo, precisaria ter um a mais. Então, ok, se eu queria ter aquilo, eu tinha que correr atrás. Isso para mim era muito claro. Então, assim, nunca eu achei, tipo, que meus pais davam menos. Não tinha. Para mim era muito claro isso. Ok, tipo, acima disso não é obrigação dos meus pais mesmo. Acima disso é obrigação nossa aqui. Né? A gente que tem que se virar. Então, no que eu vi, o cara, 5, 6 casas de casa, abrindo um negócio, eu falei, vou trabalhar aqui. Aí falei com o rapaz se não podia trabalhar ali e deu pra ver que ele achou péssima a ideia. Primeiro, porque eu era moleque, ele falou, esse moleque vai dar trabalho pra mim, imagina. Só que ele não soube falar não. Ele chegou e falou, mas você não estuda? Porque ele viu que eu tava com a roupa da escola. Eu falei, estudo de manhã, tá? Então não dá, porque eu preciso de alguém que trabalhe o dia todo. Aí me dispensou. Aí saí, cara, te juro, da casa dele até chegar uma casa antes da minha, eu fiquei pensando, cara, porque qual foi a mensagem que eu entendi? Eu não entendi na hora que ele estava me dispensando. Eu entendi que ele tinha um problema e que eu tinha a missão de resolver o problema para ele. Sim. A missão, ele queria contratar. Mas isso era muito fácil para você entender? Cara, você entendeu isso aí na hora? Cara, foi para mim, foi como se ele tivesse me falado isso. Sim. Assim, tipo, uma percepção boa. Né? Essas coisas eu te falei, tipo, não consigo explicar isso, entendeu? Até, como eu falei brincando, mas é verdade, na terapia já vamos tratar isso daí, tipo, da onde vem. Então, não eu falei, não vai sei, conseguir, velho, cara. Não vai. sei da onde vem. Já veio com você isso aí. Aí, no que eu pensei nisso, parede com vizinho de parede, tinha um super amigo meu, que era o Fabiano, a gente tinha mais ou menos a mesma idade e tal. Cara, eu pensei e falei, cara, o Fabiano estuda à tarde. Eu não acredito que você fez isso. Te juro, cara. Antes de abrir a porta de casa, eu já toquei a campainha da casa dele. Aí ele tava ali e tal, se preparando para sair para a escola, porque ele entrava um pouco depois, tivesse meio na hora do almoço, eu tava voltando. Olha a sua cabeça onde foi, cara. Já cheguei e falei assim, Fabiano, vamos lá, eu arrumei um emprego pra gente, já tô tudo certo, arrumei um emprego, só que pra gente não atrapalhar nossos estudos, se eu trabalhar à tarde, você de manhã, beleza, e a gente racha o salário? Ele, beleza, tipo, eu também queria ganhar o dinheirinho dele. Não tinha como, você tinha que ser. Eu já voltei já voltei lá pra casa, ainda não cheguei em casa, toquei a campanha, falei com o Fabiano e já voltei. Voltei no imóvel, lá na obra, encontrei o senhorzinho, não lembro o nome dele, cara. Encontrei ele e falei, resolvi seu problema. Aí, legal. Deu pra ver que ele olhou pra minha cara assim, o que você tá falando, meu? Boca, né? Eu falei, não, olha, você falou que precisava de alguém o dia todo. Eu não posso realmente, porque eu estudo de manhã. Mas meu melhor amigo, ele estuda à tarde. Então, já falei com ele, a gente tá disponível de trabalhar o dia todo, a gente racha o salário. Deu pra ver que ele foi tão pego de surpresa, que ele falou, tá bom. Aceito. Cara, e aí, naquela hora eu consegui entender, aí beleza, a gente eu trabalhei lá uns 4, 5 meses, porque também era até um trabalho braçal meio chato, porque trabalho do lado de um barrilzão com a temperatura alta de chumbo, enfim, mas consegui o dinheiro para colocar a bicicleta laranja fluorescente.
Deu para ver também que a gente precisa ter foco, então com 14 anos meu foco tinha que ser estudar, não era trabalhar. Mas uma lição que eu aprendi legal foi que resolver dor das pessoas gera valor. Esse ensinamento eu tive. Então assim, cara, o que faz você ser valorizado? Talvez os nossos pais anteriores era, cara, você vai, estuda, faz uma faculdade. Entra numa metalúrgica. Entra numa metalúrgica. E aí você vai subindo de cargo, aí é isso que você vai... É verdade. Okay, era o ensinamento que eles tinham. Não dá nem foi condicionado a isso por muito tempo. Exatamente. Né? Mas eu vi que não, cara. A questão é o quanto de dor e o tamanho da dor. Pô, se a outra pessoa tá com uma dor muito grande e eu consigo resolver, cara, vale muito. Vale isso. muito, Então, legal. Aí foi nisso que eu comecei a pensar. Então, desde moleque, aí eu me meti, como eu gostava de tecnologia e tal, aí fui fazer curso de montagem de computadores. Depois que eu fiz o curso de montagem de computadores, fiz lá uns cursinhos de CorelDRAW, PageMaker na época, computação gráfica, sei lá o quê. E aí, terminei esses cursos, aí já montei uma pastinha para vender cartão de visita na rua. E fazer manutenção de computadores. Isso aí você já tinha quantos anos? 15 para 16. Ainda novo pra caramba também. Porque aí era sem foco, né? Então fazia 3, 4 meses, já desistia, fazia outra coisa. Tá. Mas sempre na corrida atrás do... Exatamente, o objetivo, uma graninha. O objetivo ali. Que era ter um dinheirinho, ter uma certa independência. E o outro era porque, de fato, me motivava isso. Me motivava atender as pessoas. Me motivava a saber que as outras pessoas precisavam de mim. E aí vou dar um outro história. E essas histórias que eu estou te contando aqui, talvez em poucos lugares eu contei, porque tem história como a galera fica perguntando muito dos últimos anos, às vezes eu nem não, porque é legal essa trajetória, né? Que é natural também, muitas pessoas querem saber o agora, né? Porque, a gente vê que você tá assim... inserido muito no mundo do negócio, porque isso te proporcionou, que é o que você está falando agora, desde a infância. E eu acredito muito nisso, porque é uma característica que a gente traz. Eu acho que não estava muito bem resolvido lá há 30 anos atrás, mas hoje você entende que, poxa, faz todo sentido, né? Faz sentido. Como você está falando. E aí até o que hoje eu falo muito, que o nosso problema não é errar, o problema é como a gente lida com o erro. Então, se ao longo da sua jornada você consegue pegar o que você errou, o que você mandou mal, você entender o que você errou, estudar, beleza, eu errei nisso, entendi que foi nisso, aí eu estudei, agora eu sei como eu faço para não errar. E aí você continua a sua jornada, o ter errado uma vez é muito bom. Foi bom você ter errado, porque foi o pontapé de... Então, é isso que eu vou trazendo, porque diversas vezes dessas histórias que eu tive, eu acho que a forma que eu consegui entender, às vezes, que não deu certo. Lógico, a maturidade vai te trazendo isso, o tempo de vida, enfim. Então, esse é um grande ponto que as pessoas precisam ver. Concordo. Porque é o que eu falo hoje, quando eu vejo da infância, quer dizer, eu tinha o ímpeto do empreendedor de se jogar para fazer, de sem medo, né? Sem medo, tal. Encarar o que vi de desafio, Só tal. que eu não tinha o foco que é necessário, porque você também querer começar 10, 20 negócios ao mesmo tempo, você vai quebrar 10, 20 negócios ao mesmo tempo, né? Porque não dá, para fazer bem alguma coisa, a gente precisa estar focado naquilo. É verdade. Então, isso vai tendo ensinamentos. Mas, voltando ainda lá atrás, aí depois que eu fiz esses cursos 16 anos, 15, 16, aí eu comecei a vender cartão de visita nas ruas do bairro lá. Eu ia com uma pastinha nas avenidas. Um cartãozinho lá, mesmo. Cartãozinho. Morava no bairro do Tucuruvi, lá na zona norte de São Paulo. Aí tinha uma avenida grande lá que chama Avenida Mazei. Que tem Mazei, muito conhecida. Tem vários comércios. Aí eu ia passando nela e... olá, eu sou Adalberto, faço cartão de visita, você não está precisando, não sei o que tem. Beleza, a maioria não, tal. E aí eu comprava o papel, fazia lá no computador, imprimia, só que aí teve um lojista que a gente ficou amigo, assim, né? Ele tinha uma tapeçaria, seu irmão. Só que ele que falou, eu queria o cartão de visita, mas eu não sei, eu não tenho um logotipo. Eu falei, deixa que eu vou fazer isso daí. E aí eu fui pra casa, fiquei pensando e criei um logotipo. Eu lembro que era uma poltrona vermelha assim, com H e o M, que era o nome dele, Hermano, alguma coisa, entrelaçado na poltrona. Criei lá o logotipo HM Tapeçaria. Nossa, ele adorou.
e fiquei vendendo cartão de visita, bloquinho de recibo para ele por quase um ano inteiro. Virou o primeiro cliente fiel. Primeiro cliente fiel. E o legal disso, cara, até uns 10 anos atrás, eu passei na avenida e tinha um letreiro na tapeçaria dele. Você não tirou uma foto, não? Não tirei, cara, não tirei. Tem que tirar, pô, essas coisas tem que guardar. Hoje ele não tá mais lá, mas, puto, ficou 10, 15 anos ali com aquele logotipo que eu criei lá com 15, 16 anos. Então, assim, eu tinha essas atitudes empreendedoras. Sim. Né? E aí, também tem o ponto que é o seguinte, que a gente fala, as pessoas precisam correr atrás do que querem, se jogar, mas, lógico que a gente também precisa ter o senso de você aproveitar as oportunidades que surgem. Aí, um pouco tempo depois, quando eu tinha 17 anos, eu trabalhei em 2 empresas lá, de manutenção de computadores, instalação. Sempre nessa área da tecnologia. Sempre na área da tecnologia, mais certo. Informática e tal. Então, assim, com 16, 17 anos, subia no andame, passava cabo e instalava instalação elétrica, instalação lógica, fazia tudo isso daí. Sempre paralelo com os estudos, nunca fiz isso atrapalhar. Abandonou uma coisa. Aí, quando eu fiz 17 anos, 17 para 18, aí eu comecei a faculdade de engenharia eletrônica, que era uma vontade que eu tinha, mas por quê? Porque eu vi que eu queria vender, que eu gostava do ato de vender, sim, mas que eu queria vender coisas complexas. Que na época era muito. Aí eu pensei, legal, o que eu estudo para me ajudar nisso? Certo. E aí eu cheguei na conclusão que engenharia eletrônica seria legal, porque, beleza, eu vou ter conhecimento de tecnologia, de eletrônica, e aí na faculdade eu falava isso pra galera, eu tô aqui estudando engenharia, mas não tô nem pensando em ser engenheiro, o que eu quero é vender coisas difíceis. Mas você não gostava ou tinha... Não, gostava, mas assim... nunca foi meu plano ser engenheiro de campo, colocar capacete na cabeça, entendeu? Porque o que me atraía era realmente a questão comercial, mas com conhecimento. Não aquele vendedor que fica malhando o outro, que fica na base do convencimento. Vendendo conversa. Exatamente. Assim. E aí, eu tinha saído de uma outra empresa que teve dificuldades financeiras e tudo mais. Aí eu comecei a prestar serviço autônomo, de arrumar computadores. Então montava um computador aqui, vendia um computador para outra pessoa, enfim. E aí nisso eu consegui um cliente, que era uma empresa que tinha uns 15 funcionários, que era um escritório lá na Barra Funda, que era um escritório de consultoria de telecomunicações. Então, eles tinham lá uns 15 computadores, e aí eu dava manutenção nesses computadores para eles. E aí, tranquilo. Passou uns meses... O que aconteceu? A Telefônica já tinha comprado a Telesp. Sim. E depois que a Telefônica de um tempo que assumiu, ela terceirizou diversos departamentos dela. E um departamento que era bem importante chamava Centro de Reparos, expansão de rede. Tinha lá uma importância e ela fez uma concorrência para licitar isso, para terceirizar para alguma empresa. E aí, essa empresa de consultoria que eu prestava manutenção em computadores, tinha 15 funcionários, ganhou essa concorrência. E aí, resumo, eles tinham 3, 4 meses para abraçar 700 funcionários da Telefônica. Por quê? Porque todo aquele departamento que tinha 700 funcionários ia deixar de ser Telefônica para ser dessa outra empresa prestando serviço para a Telefônica. Tinha que realocar essa turma. E aí eu fiquei sabendo disso, e aí foi onde eu pensei, legal, como que eu consigo aproveitar de alguma forma isso? Por quê? Porque aquela empresa que tinha 15 funcionários ia passar a ter 700. Grande. Precisa de ajuda. E aí eu pensei assim, cara, o que deve ser a coisa mais importante para esses caras agora? Falei, tempo. Porque pensa, você tem 3, 4 meses para contratar 600 funcionários. Cara, você vai precisar montar escritório, lugar, onde você vai enfiar essas pessoas, o que elas vão fazer. Então, assim, eu falei, tempo é o que esses caras vão precisar aos montes. Legal, tempo eu tenho. Porque eu só estudava, tinha o dia inteiro, eu estava estudando à noite, o dia inteiro disponível. O que eu fiz? Em vez de eu começar a ir lá só quando eles me chamavam para fazer manutenção dos computadores, eu comecei a ficar lá todo dia. Eu chegava às 8 da manhã e ficava até a hora de ir pra faculdade. Ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada, eu tava ali. Falava oi, falava tchau, ficava falando de futebol. Que é isso, caralho? É um dos que tá relocando aí. Cara, se o computador der pau, você já me chama, mas eu tô aqui, cara. SLA... Vai aumentar a demanda. Tô aqui. Aí, de repente, o que acontece? Nossa, precisa comprar 10 computadores. Ouço lá. Aí tinha o comprador lá e falou, cara, eu posso vender. E aí eu fiz uma venda para eles de 10 computadores. Não fazia a menor ideia onde eu ia comprar aqueles computadores. Mas você mesmo? Eu vendi. Vendi para eles, quer dizer, eles precisavam comprar 10 computadores. Vendi. Qual o preço que você está pagando? É tanto, Faço R$10 mais barato cada computador e vendi. Entendi.
Vendi, peguei o metrô, fui direto pra Santa Efigênia lá. Que era lá, era o paraíso. Comprar as peças, levei pra casa, montei, instalei o Windows, usava aqueles softwares de clonar o software, o Windows, pra liberar o Windows, pra ser mais rápido, enfim. Na época nem carteira de habilitação eu tinha, tive que pedir o meu irmão para me carregar, mesmo. Levar os computadores lá. Resumo, vendi esses computadores, eu tenho quase certeza que eu não ganhei dinheiro. Ou empatou, ou se eu ganhei tipo R$10 ou perdi R$10, sabe assim? Tipo, sei. Deu 0 a 0. Você trocou, né? Mas o que eu queria era que eles só falassem comigo. Eu não queria que ele saísse ligando para todo mundo. Sim. E ele me pediu, eu fechei com ele no dia seguinte estavam os 10 computadores lá, cara. Onde ele ia conseguir isso? Comprar 10 computadores e um dia tá tudo lá. Mas peraí, vamos lá. Deixa eu entender uma coisa aqui. Tem uma organização nesse meio. Você era novo, 10 computadores naquela época não era barato. Não. E essa grana, como que você conseguiu isso? Nossa, a pergunta é ótima. Porque se bobear eu ia esquecer de contar. Cara, já ouviu falar de cheque? Na época usava muito. Cara, eu nem conta no banco direito tinha. Eu devia ter uma conta ali, mas nem lembro o que era. Chegava meu pai. Cheque, ia lá, aí eu dava um jeito de falar com o fornecedor para segurar um cheque para 7 dias. Caramba! E no fornecedor eu falava que tinha que pagar em 3, 4 dias. Pra você... Mas assim, te falar, nesses 6 primeiros meses, 1 ano, teve bastante cheque do meu pai que voltou a primeira vez, cara. Até aí pegar. Tinha que mandar reapresentar. Meu pai ficou puto comigo. Nossa, imagina. Não, tem que mandar um abraço pra ele. O pessoal antigamente tem selo muito, nossa. Pelo nome, e meu pai sempre foi assim. Compromisso, cara. Mas, cara, era a forma que eu achou. Aí, conforme eu fui comprando um pouquinho mais, os fornecedores começaram a dar um pouquinho mais de prazo. Mas você já era bem organizado com isso ou não? Você foi aprendendo com questão de grana? Como é que era isso? Era muito ruim, vou chegar nisso. Aí, o que aconteceu? Resumo, cara, para resumir bem, em 3 anos eu saí de um moleque de 17 anos para ter que abrir uma empresa, tive funcionário, eu vendi, cara, quase 1.000 computadores para esses caras em 3 anos, eu fiz instalação de cabeamento estruturado de mais de 1.000 pontos para eles no estado de São Paulo inteiro, assim. Então, assim, em 3 anos eu ganhei dinheiro. A empresa saiu de nada para virar alguma coisa. Mas cara, eu sabia fazer 2 coisas. Eu vendia muito e entregava tudo que eu vendia. Pronto. Aí isso que as pessoas falam, pô, mas já não tá ótimo? Não, mas eu não tinha gestão. Eu não sabia fazer gestão das coisas. E aí, depois no quarto ano mais ou menos, teve uma concorrência lá, eu tinha um contrato de manutenção com eles. Você estava na empresa ainda? Estava lá. Aí eu perdi o contrato porque eles cresceram muito e eu não cresci, eu não evoluí a empresa. Para mim, continuava, tô faturando, paga as contas e põe dinheiro no meu bolso. Só um giro, né? Só ficou aquela coisa 22, normal. Normal. 22, 23 anos na época eu tinha um Vectra, teto solar, tal. Queria saber demais. Pagava de gatinho aí, não sei o que tem e beleza, não pensava na manhã. Sim, Zero pensando na manhã. Idade também, né? Também. E aí eu lembro que aí eu perdi esse contrato, porque no que eles cresceram muito, eles começaram a precisar de fornecedores mais qualificados. E eu basicamente não tinha qualificação, a empresa, eu não busquei a empresa ser certificada, eu não busquei a empresa estar toda organizada, não fiz isso. Para mim era uma eu-presa, a empresa era eu e beleza, eu tinha lá 7, 8 funcionários, mas dependia 100% de mim, enfim, e aí realmente muito moleque e tudo mais. Aí eu perdi eles de clientes, ainda a empresa ficou operando mais 1 ano e meio mais ou menos, mas a conta começou a não fechar. E aí, com 23 anos, eu quebrei a empresa. Aí, fechei a empresa, vendi tudo que eu tinha comprado já algumas coisas, tinha comprado imóvel, tinha comprado carro, vendi tudo, saí no 0 a 0, cara. Eu falo assim, em 5 anos, tudo que eu ganhei foi embora. Pelo menos eu consegui sair sem muita dívida. Sim, funcionário, essas coisas, tudo acertado. Só que assim, aí tem os 2 lados. Tem o lado bom, que eu falo que eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Porque eu consegui me formar em engenheiro eletrônico no mesmo período e tive a experiência de conduzir uma empresa, ter sucesso e quebrar. Que isso, cara, te gera um ensinamento monstruoso. Uma propriedade muito grande. Você adquiriu por conta própria. Aí levando porrada, né? Mas lógico, aí tem o lado ruim, que às vezes é até o lado psicológico. Porque, vamos lá, se 17 anos, você é o garoto prodígio da família. Com 20, nossa, esse daí decolou, vai ser o Steve Jobs. Com 23, um desempregado.
Então, assim, E cara, a queda é seca, né, cara? Exatamente. Queda é seca, Cara, é louco isso. Mas eu falo assim, ó, eu lembro bem o dia que eu vendi tudo, eu tinha um Uno, eu tinha ficado com esse Uno. O Uninho. Um Uninho preto e tal, aí tive que vender ele. Aí quando eu fui entregar na loja que eu vendi, eu lembro que meu pai me buscou e eu fui de lá até pra casa assim meio que chorando, só que eu virava assim pra ele não me ver, sabe? Porque é uma sensação, né, de vergonha mesmo. De, tipo, junta tudo, né? O que eu fiz, né? O que eu fiz e tal. Aí naquele dia, beleza. A primeira sensação é que você fica muito puto, ser revoltado, né? Tal. Você começa a querer culpar todo mundo, o funcionário que não foi tão correto, o cliente que não sei o que, você começa a querer culpar todo mundo. Ajudei todo mundo, agora todo mundo vira as costas. Exatamente. Só que, cara, ali eu acho que foi a grande virada, assim, na minha vida, porque naquela noite eu fiquei refletindo muito e no dia seguinte eu acordei com uma coisa que pra mim até hoje eu carrego. Que a culpa é sempre minha. Ou seja, no dia seguinte eu acordei e falei, por que quebrei? Porque eu errei. Por que não vendeu? Porque eu não vendi. Ou seja, eu falei, cara, a culpa é minha. Então eu consegui isolar o que não cabia a mim, porque você sempre vai ter o cliente que não pagou, o funcionário que não sei o que. Ok, a economia que mudou, a crise do país, essas coisas acontecem. Tudo isso não pode ser só o problema, né? Isso não é capaz de te derrubar. Aí eu consegui separar, não, calma aí, vamos pegar onde eu errei. E aí eu vi isso ali, é muito bom, né? Eu vi ali, Edson, que eu errei em 3 grandes coisas. Eu não tinha gestão financeira, gestão de pessoas e gestão de processos. Eu vi que essas 3 coisas eu não sabia fazer, não fiz e por isso quebrei. Então eu coloquei na minha cabeça, bom, o que eu tenho que fazer agora? Daqui para frente, o que mais eu tenho que fazer é estudar sobre dinheiro, estudar sobre pessoas e estudar sobre processos. Aí fui para o mercado, primeiro fui trabalhar como executivo de vendas numa empresa de segurança eletrônica, Intersafe na época, foi a primeira empresa que eu trabalhei de segurança eletrônica, isso com 23, 24 anos. Trabalhei lá com o Davi Bruns, tem o Paulo Parmegiani e tal. E aí que eu conheci o segmento de segurança. E aí eu me apaixonei. Porque pra mim, primeiro que eu peguei as coisas muito rápido, não sei se porque eu vinha de TI e tal. Sim, você veio de coisa mais complexa, né? Foi muito fácil. Eu lembro que isso lá em 2004, 2005, eu vendi o primeiro leitor biométrico da empresa. Pô, cara. Porque, entendeu? Pô, era um desafio brutal. E as pessoas não sabiam direito como funcionava digital e tal. E como envolvia muito rede, pra mim, eu captei muito fácil isso. Aí tive bons resultados lá, depois fui trabalhar na Task Sistemas, que era uma outra empresa também de controle de acesso, FTV, mas a vontade de ter um negócio, isso nunca... Mas você já pensou em ter um negócio voltado para segurança? Aí eu já pensava em ter um negócio e o mercado de segurança foi o que eu comecei a identificar algumas dores que eu queria resolver. E aí foi onde eu comecei a rabiscar o papel da BHC. Você, na sua cabeça, você voltou lá nos seus 13 anos... De resolver problemas com a tecnologia? Resolver problema com a tecnologia, porém com processo, sabendo cuidar de grana e tal. No chão. Bem pé no chão. Certo. E aí, na época, eu vi que, cara, uma dor que eu identifiquei, tanto nas empresas que eu trabalhei, quanto ouvindo os clientes, que às vezes o integrador, o que ele fazia? Ele vendia um projeto de controle de acesso. Tá. Legal, só que aí chegava, o ponto de rede o cliente tem que dar, o ponto de elétrica o cliente tem que dar. Tá. Fixar a catraca no chão, isso você chama um pedreiro. Sabe assim? Fracionar muito a coisa. Você vendia a solução, mas você não entregava 100%. Entendi. O cliente precisava ele. Eu vivi isso, eu vendi projetos que depois tinha que ficar interfaceando com a empresa de obra, com a empresa de infraestrutura, esse tipo de coisa. joga o problema para cada um. Exatamente. E aí eu via que o cliente no fundo não ficava tão satisfeito com isso. E aí foi onde eu e meu sócio, que hoje é meu sócio, Marcos Paiva, que eu conheci ele lá na época de Intersafe, a gente ficou se falando e tal. Ficamos 2-3 anos rabiscando o papel da BHC, que a gente chegou e falou, cara... Anos? A gente ficou uns 2 anos rabiscando. Caramba, cara! A gente ficou 2 anos planejando. Uma porque, obviamente, a gente os nossos focos onde nós estávamos, que a gente fala, cara, vamos focar trabalhando onde nós estamos pra gente conseguir ter uma saúde financeira um pouco melhor. Tem uma gordurinha para queimar, né? Tem uma gordurinha para queimar e também ir ganhando um pouco de bagagem. E fomos rabiscando as alternativas. A gente fez várias pesquisas de negócio, chegamos a ir para o interior, bater de porta em porta perguntando para as pessoas se a gente montasse uma empresa ali, iriam contratar a gente, aí a gente viu que não, enfim. Aí chegamos à conclusão que, cara, vamos ser um integrador que realmente faça as coisas turnkey. Que o cliente nos contrate e que
Conosco, ele vai ter fim a fim. Sim. Se tiver que subir parede, a gente vai subir. Se tiver que quebrar parede, se tiver que passar cabo, o que tiver que fazer, a gente vai fazer. Lógico, se ele quer que um determinado pedaço do projeto outro faça, não tem problema. Mas se ele quiser, só nos contratando, a gente vai dar conta. Tá. E aí a gente começa, aí depois de alguns anos, aí em 2008 a gente começou a empresa, do zero. A gente tinha um capital que a gente combinou de casar. Eu queria perguntar isso. A gente casou um capital ali, mas a gente falou, não, vamos ir na base do esforço mesmo. Então, assim, começou nós dois, as primeiras instalações, projetos que a gente vendeu, a gente ia lá passar cabo, então assim, vendia, depois ia lá, comprava, passava cabo, fixava, configurava, entregava o projeto para o cliente, sempre muito voltado a cuidar do cliente. Então, assim, a gente tem um percentual de quase que 100% dos nossos clientes, das vendas que a gente faz, é com contrato mensal amarrado, assim junto, porque o nosso propósito não é simplesmente ir lá e colocar câmera, colocar catraca, não, o CFTV, o alarme... Cuidar do cara em si, né? A gente vai cuidar para você. Dar o respaldo necessário. Exatamente. Que possa vir, que vai vir. Exatamente, o que tiver a acontecer com a gente, meio que assim, você paga e depois você reclama ou elogia, mas o resto é com a gente. Entendi, sim. Espero que seja sempre elogiar, mas o resto é tudo com a gente. E assim a gente começou a BHC em 2008, e graças a Deus ela foi crescendo. A gente agora em agosto desse ano vai completar 15 anos. Estamos aí presentes em diversos clientes, tanto no mercado corporativo, no mercado condominial, mercado de governo também, a gente participa de algumas concorrências, enfim, porque na BHC a gente consegue implantar tudo aquilo que eu entendo que eu fiz de errado lá atrás. Então, assim, é uma empresa extremamente organizada financeiramente falando. É isso que eu queria... Você falou que um dos problemas foi a desorganização, né? Onde você buscou esse recurso de conhecimento? Legal, tá. Bom, em termos financeiros, o que a gente planejou era, primeiro, os sócios precisam se proteger. Então, assim, eu na minha pessoa física, ele na pessoa física dele, cara, a gente tentar ter uma segurança aí de 3, 4 meses com cada um. Então, assim, quanto custa você viver? O mínimo, X. Então, cara, 3, 4 meses disso você precisa ter guardado, eu também, porque pra gente conseguir... Isso, assim... E sem luxo, né? Tipo, um mínimo. Não, viver porque tranquilo. A gente sabe que, beleza, se a gente começasse aqui, qual que a gente fala? Vamos começar assim, 3, 4 meses, o negócio não tá indo, cada um vai voltar a procurar emprego e nós vamos achar, entendeu? Tipo assim, lógico, era esse o pensamento, né? Na questão da empresa, a gente fez mais ou menos parecido, uma reserva próxima de 3, 4 meses do que seria um custo dos dois, assim. Porque a gente não tinha muito a ideia do tamanho dos projetos que a gente iria vender, né? Mas assim, a gente... então assim, com essa segurança, a gente começou a empresa com alguns pensamentos. Esse negócio de sempre estar olhando receita recorrente. E aí a gente começou inicialmente olhando o mercado condominial. Por quê? Isso foi estratégico na época. Porque a gente se garantia no nosso conhecimento. A gente fala, cara, se a gente chegar no condomínio... a gente vai fazer um projeto decente aqui. Sim. Agora, se o cliente começar a perguntar, tá, mas e a sua empresa? Quanto tempo tem? Quais clientes tem? Ferrou, a gente está começando agora. Então, na época, a gente identificou, hoje já é muito diferente, mas na época, 15 anos atrás, o mercado condominial era mais... ele se importava menos com a estrutura da empresa. Ele olhava mais quem está na frente dele. Fazendo, então, a gente mirou nisso... E tivemos sucesso, assim, foi onde, então, nos 2, 3 primeiros anos de empresa, a gente basicamente focou no mercado condominial residencial, de médio e alto padrão, e foi onde a gente conseguiu ter uma crescida bacana. Então, a gente aí começou a vir os primeiros funcionários, esse tipo de coisa. E o que a gente trabalhou foi ter processos internamente. Então, desde o início, a gente abriu lá, inicialmente começou um Word da vida. Que era assim, tudo que a gente fizer... Isso vocês estavam em 2 ainda ou já tinha mais funcionários? Não, quando estava ainda nós 2 e uns 2 funcionários no máximo, 4 pessoas. Sei. A gente começou a escrever tudo que dava certo e tudo que dava errado a gente sentava para falar o que tinha que fazer para ter dado certo. Tudo, assim, desde comprar uma ferramenta, desde negociar um contrato, desde a forma da proposta... E a gente começou a documentar isso e a gente chamou isso de manual de processos.
Então, assim, resumidamente, hoje, em 15 anos de empresa, a gente fala quase que é a Bíblia da BHC. Hoje é um documento de mais de 300 páginas. E basicamente, assim, ó, se um colaborador entrar hoje na BHC e ninguém conversar com ele, ele abrir o manual de processos e digitar ali como ele pede um reembolso de despesa, está lá escrito. Ele lê, manda fazer, não precisa ninguém ensinar ele. Sim. Se ele falar, pô, como eu tiro férias? Procura lá que vai estar. O grande pensamento disso foi o quê? Porque... Cara, uma empresa não pode, é formada por pessoas, mas o dono, ele é apenas uma das pessoas. A coisa precisa andar sem ele ali também. Precisa andar sem ele, até para ele poder cada vez fazer mais coisas. Então a gente precisa ter pessoas que queiram tomar o seu lugar para você estar avançando voos mais altos. Isso dá um trabalho, não é fácil. Eu imagino. Porque na hora que você implanta processos, muita gente entende como engessar, muita gente entende como burocrático. Mas é onde você consegue ter controle das coisas. É verdade. E isso nos ajudou muito. Então, assim, a gente teve muito projeto que a gente, às vezes, conseguiu participar, que, às vezes, cara, se não fosse ter os processos bem desenhados, tinha tudo para ser um projeto deficitário, que ia dar prejuízo. E deu lucro. Então, assim, mas eu penso também, eu enxergo, Adalberto, que é muito trabalhoso mesmo. Chega da agonia, né, de você... escrever tanta coisa, tanto detalhe assim. Da agonia. Assim, da agonia, mas assim, a gente tem que focar no resultado. Eu penso nisso, entendeu? Vamos lá, a mesma coisa. Pô, se a pessoa quer melhorar a saúde dela, cara, se ela ficar pensando, putz, vou ter que comer menos, vou ter que comer melhor, vou ter que fazer exercício físico, cara... É chato, porque não tá no nosso normal querer fazer essas coisas. Mas se a gente começar a pensar que, cara, talvez isso é o que vai fazer eu viver 5 anos mais. Talvez isso é o que vai fazer eu viver 5 anos mais e bem de saúde. Isso é o que vai fazer eu ficar mais com a minha família. Cara, se você pensar por isso, você vai falar, cara, na boa... Muda o sentido da coisa. Muda o sentido. Então, o que eu sempre tentei fazer as pessoas entenderem na BHC, lógico, aí tem umas que tem mais facilidade de entender, outras menos, por isso que a gente tem sempre trabalho de ficar escolhendo... E que é normal também. Normal, tem pessoa que não vai combinar com esse pensamento, mas em outro lugar vai se dar super bem. Que é sempre a gente entender o resultado, onde é que a gente quer chegar. E aí, e até agora, na pandemia, a gente usou muito isso, assim, de relembrar. Mas, por exemplo, quando começa a pandemia, eu lembro que, no primeiro final de semana que fechou tudo, eu fiquei bastante preocupado, porque eu falei, putz, será que agora, depois de quase 10 anos, 11 anos... Veio aquele filme na quebrar cabeça, de novo, cara, não sei o que tem e tal. É uma sensação ruim no momento, péssima, né? Péssima. Ainda mais que foi um negócio maluco, e a coisa aumentou, cara? A proporção aumentou, é outra coisa. A gente não sabia onde podia dar isso, né? Mas, como não sabíamos mesmo, né? Não sabíamos. E ninguém sabia. Hoje, qualquer um que falar que achava que sabia, tá falando besteira. Projetou 2 meses, 3 meses. Um negócio surreal. Só que ali eu consegui, no final de semana, refletir de que, cara, tinha muita gente pior do que a gente, exatamente por a gente ter passado pelos ônus de ser regrado, de seguir processos. Sim. E aí, fiz todas as contas lá e falei, cara, a gente consegue segurar o rojão por um tempo bacana. E aí, na semana seguinte, eu chamei uma reunião com todos, tá? Enfim, todo mundo foi trabalhar de casa. E eu assumi com eles que ninguém ia ser demitido para redução de custo. Ninguém vai ser. Mas, Adalberto, só para te falar uma coisa, assim, você falou do processo, né? Que muita gente pode ser que não goste, e muita gente não gosta mesmo, porque as pessoas acham que acordar cedo e chegar lá sem alegria, fazer o que tem que fazer de qualquer jeito e voltar. Só que nesse momento você pode ter certeza que você optou por vocês, né? Optou por segurar todo mundo, fazer as contas. Se não fosse isso, esse processo... Não tinha como fazer isso. Não tinha como fazer isso. Você não ia enxergar nada. Exatamente. Você não ia enxergar possibilidades, você não ia enxergar caminhos. Então, isso foi benéfico. Então, foi isso que eu tentei mostrar para eles. Falei, ok, quando você põe em processo, você tem ônus, que a coisa é mais regrada, você não consegue comprar uma peça... compra aí, depois a gente eu vejo. Ok, tem essa parte que é mais chata. Só que tem o bônus que a gente, mesmo sendo uma empresa de tamanho mediano, médio, enfim, a gente tem uma estrutura financeira bacana, um conforto de garantir que, cara, ninguém vai ser mandado embora, cara. Quem gostou disso, né? Exatamente. Então, assim... Dessa possibilidade de estar em casa, recebendo. Meu, quebrou. Muita gente. A verdade é que quebrou meio mundo de gente. E era o natural acontecer. Porque ninguém estava esperando isso. Né? Eu tenho certeza que isso mudou muito a mentalidade das pessoas. Com certeza. Questão de então, regrar,
Eu entendo que sim. Hoje tem muitas pessoas que estão de antes, então a gente tem pessoas com 7, 8 anos de empresa, então que viveram antes, mas hoje, e muita gente que entrou nesse decorrer, né? Mas eu sinto um clima mais engajado mesmo, mais amistoso porque turma. Entendeu que, cara, ninguém quer que tenha processo para ser um negócio pé no saco. Cara, é porque isso é o que faz a gente ter mais fôlego para... porque nem agora, no final do ano passado, a gente mudou para um escritório maior, a gente agora eu vi as então, assim, um conforto maior para todo mundo, para poder receber os clientes, fornecedores. Até os próprios funcionários, mais recursos. Principalmente, exatamente, que são eles que passam a maior parte do tempo lá. Então, assim, eu acho que o pessoal, quando consegue entender qual é o objetivo, por que eu estou fazendo isso agora? Eu estou fazendo para chegar naquele objetivo, aí começa a fazer mais sentido para ele ter ônus para depois ter o bônus da coisa. Então, assim, esse é um ponto bem importante. E quando a gente fala... E aí, né, desse final de semana que eu falei que fiquei em casa e tudo mais, além dessas contas e ver que dava para segurar o pessoal, e graças a Deus seguramos, né, como você falou, quando eu fiz essas contas eu achava que a pandemia ia durar 3, 4, 5 meses no máximo. Durou quase 2 anos, 3 anos. E a gente, mesmo assim, não fez nenhuma demissão para redução de custo. A gente termina a pandemia com mais colaboradores do que tinha antes. Aí você vai falar, mas estava faturando mais? Eu não sei, eu preciso relembrar, mas eu acho que nem estava. Mas é porque a gente aproveitou para se estruturar para o que estava a vir. E agora a gente, 21 e 22 foram 2 anos que a gente teve 2 crescimentos bem bacanas. E aí, pensando nisso, que eu falei, mas aí tem gente que está bem pior do que eu agora. Tem gente que está do jeito que eu estava lá com 22 anos. E aí foi onde, na época, eu provoquei lá o pessoal, o Christian e tudo mais, para a gente começar uma live para conversar com o mercado. Acompanhei muito, cara. Aí foi onde começou lá o Café de Segurança. Acompanhei muito, porque eu vi que foi uma coisa assim, não era só uma distração, era informação, era um conteúdo, obviamente, E aquela galinha lá, Eusébia. A ideia era levar um pouco de alegria pra galera, mas assim... Levar informação, conteúdo. Porque, vamos lá, de repente, legal, eu tô fazendo alguma coisa na BHC que deu certo. Só que também estou fazendo algumas coisas que talvez não estão dando tão certo. Às vezes você está fazendo alguma coisa bacana que seria legal saber para eu copiar mesmo. Sim. E você me copiar isso. E outra... Por quê? Porque se a gente... Às vezes as pessoas acham que se metade das empresas quebrarem, beleza, porque sobra mais clientes. E não é. A gente precisa... O problema não é ter concorrente. O problema é ter concorrente ruim. Se todo mundo nivela por tem baixo nível demais, alto, né? Exatamente. Agora, se todo mundo tem um nível alto, cara, ter concorrente não é problema. É bom até, porque o cliente aprende que, então solução de segurança é mais embaixo. Eu preciso... Beleza. Um dia ele vai me contratar, outro dia vai contratar você, outro dia vai contratar outro. Normal isso. Tem espaço para todo mundo. Eu concordo. Agora, quando você está concorrendo com alguém que não segue nem a norma mínima da coisa, instala de qualquer jeito... Isso sim é ruim. Então, a ideia das lives que a gente começou no CT foi exatamente essa, de compartilhar esse conhecimento e tentar ajudar o nosso segmento a evoluir, e pegou entendeu? O cara ali, e aí pegou peças totalmente importantes. Você pega o Kleber Reis, que é uma baita de uma bagagem. Você pega o Silvano, um cara, eu gosto muito do Silvano. O Silvano ele tem um caráter né, muito fácil de você lidar. O comportamento dele de mercado é muito bom. O Christian eu não conheço muito pessoalmente, falei algumas vezes, inclusive estamos ensaiando. Legal, boa. Estamos por causa da correria também, né? Claro. Então eu vejo que as peças funcionaram bem. Deu um entrosamento porque não veio bacana, só conteúdo assim, olha, são os caras ali, os bonitinhos sentados, né? Não afetou nada a eles estão ali. Não é isso, afetou. Afetou e a gente falava de onde o bicho estava pegando pra gente. Isso que, que eu acho que é o detalhe. Só que assim, afetou, cara, mas assim, se você tá preparado, de certa forma, você sente, mas não sente tanto. Não, e a outra é que você se junta pra tipo assim, vamos aí, cara. Tipo, se um tá querendo ficar pelo caminho, você cutuca e fala, cara, vambora, não vamos desistir isso eu acho que foi uma coisa muito importante que vocês fizeram, esse ponto de partida de falar assim, olha só, pessoal, vamos mostrar que tem um caminho diferente aqui. Sim. Aí você faz o quê? Eu tenho um cliente, mas eu instalo 10 câmeras a cada 30 dias. Cara, você pode fazer uma receita recorrente, você pode partir por isso aqui, você pode fazer... Eu acho que isso é muito legal.
Ô, meu velho, eu quero te fazer uma pergunta aqui importante. Bora. Onde? Eu até separei aqui, ó. Onde o Adalberto virou esse cara aqui, ó? Pessoal, olha só. Tem uma lista aqui, ó. CEO da BHC Sistemas, você acabou de contar a história e ainda você vai continuar que eu quero ouvir mais sobre isso. CEO e membro do conselho do CT Hub. Olha só, vai vendo, viu? Líder do comitê e embaixador da Bossa Nova, que é uma empresa assim que eu vou te falar, investimentos. A gente falou um pouquinho, né, de startup ali, que eu queria saber de você. Palestrante e mentor da gestão e negócios. Apresentador do Coffee Talk também, que eu vejo, e inclusive vocês estão voltando agora, né? Vamos voltar. Agora isso aqui é impressionante. Investidor em 120 startups. Você sabe disso tudo aí que eu tô falando, né? Vai acompanhando aí, viu, turma? Que não parou não, só tô na metade. Olha só que coisa legal. Fundador e membro do conselho do Guru Capital. Guru Capital, vou explicar também o que é. Boa. Membro do conselho da Aeroscan, uma empresa também fantástica. Os donos só falta dar tiro. Se não dá, a gente não sabe. Escritor e colunista da revista Segurança Eletrônica e do blog da... Cadmotec. Ô, cara, e aí? Você é um Matrix? Cara, então, você vê que isso é até uma coisa que tem que tomar cuidado, porque você vê que eu mesmo falo que a gente precisa ter foco, né? E aí, às vezes, quando o cara faz 20 coisas, é porque ele não tem foco. Depende. Então, eu vejo diferente. Então, isso que eu me policio bastante assim. Ao longo dessa jornada que eu fui comentando aqui, eu de verdade reconheço que muita coisa eu aprendi mesmo, e não tenho problema de falar isso, e falo, não é com a questão de ego, é para falar para a galera entender que, cara, nós temos uma capacidade de aprendizado enorme, assim, a mente humana tem um poder muito, o cérebro humano é muito foda, entendeu? Então, muito assim, capaz, né? Muito, cara. Então, ele assim, é muito capaz, cara, a gente precisa fazer uso disso. E às vezes a gente fica subestimando ele, entendeu? Limitando a nós mesmos, limitando. Né? Então, assim, uma coisa que eu consegui desenvolver, porque eu não falo que eu nasci assim, eu creio que isso foi sendo desenvolvido, é realmente ser muito focado no que está fazendo. Então, é o exemplo aqui. Nós estamos aqui conversando, nessa 1 hora e meia que a gente vai estar aqui, cara, é eu e você. Meu foco aqui é nosso papo. Tô nem aí com o restante, não é que não tô nem aí, mas assim, o resto, porque eu tirei o tempo, é só 1 hora e meia, porque não adianta eu fazer 20 coisas e tá não entregando tempo de qualidade, a gente tem que entregar tempo de qualidade. Então assim, essa 1 hora e meia que eu tô contigo aqui é tempo de qualidade para você, beleza, acabou aqui, a gente vai ter uma outra reunião, aí é tempo para aquilo, e isso você conseguir trabalhar na sua mente. Lógico que você precisa usar as ferramentas também, parece simples o que eu vou falar, mas eu tenho algumas estratégias ou manias, como o pessoal quiser chamar, que para mim funcionam. Então, por exemplo, tudo que a gente combinar aqui ou a gente conversar que vai ficar para eu fazer, eu não sei o que tem, eu vou anotar no aplicativo que eu tenho que me controla as coisas que eu tenho para fazer de tarefas e eu deleto da minha mente. Então, assim, se a gente marcar uma reunião para daqui 10 dias às 15 horas, eu vou cadastrar na minha agenda e eu vou esquecer que a gente tem essa reunião. Eu faço questão do meu cérebro esquecer disso, para eu deixar meu cérebro quanto mais disponível para decisões estratégicas. Boa. A gente usar o nosso cérebro para aquelas decisões que mudam o game, sabe? Decisões importantes. Sim. Pô, onde precisa da energia mesmo. O horário da reunião, o tema da reunião, com quem vai ser a reunião, o que eu preciso fazer amanhã, cara, isso a tecnologia faz pra gente, cara. Você cadastra lá no celular e esquece. Então, isso, outra coisa, por exemplo, você está na frente do computador. Eu desabilito o aplicativo lá de e-mail para chegar e-mail automaticamente. Pode parecer bobo, mas eu já cansei de ver. Você está lá conversando com a pessoa está com o Outlook dela aberto lá. Aí ela está falando de um assunto, pum, chega um e-mail. Aí ela já quer parar para ler aquele e-mail. O WhatsApp é a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, cara, não, e-mail, eu falo a hora que eu quero que chegue e-mail. Chegar e-mail não é a hora que você quis mandar para mim, é a hora que eu quero ler. Então, assim, eu tiro a hora para eu ler e-mail. Certo. Então, eu tenho os momentos do dia que eu tiro para ler e-mail. Eu tenho os momentos do dia que eu tiro para ver o WhatsApp. Uma organização até mental, Uma organização mental. Uhum. Com isso, cara, isso me resolveu até outros problemas. Hoje eu sou um cara extremamente não ansioso. Sou isso zero que eu ia te ansioso. Falar. Zero. Dá uma ansiedade danada. Zero. Você fala, eu preciso resolver, eu preciso Nossa, fazer. eu sou zero ansioso, cara. Zero. Assim, absolutamente zero Mas isso ansioso. é bom. Isso é ótimo, então. Só que isso que eu falo.
Muita gente fala, mas é que eu sou ansioso, como, putz, não tem como mudar. Cara, eu era muito ansioso. Então, assim, eu também era. mudei esse jogo. E isso é uma libertação, cara. Você tem que olhar o WhatsApp toda hora, porque você precisa falar, não é assim, senão você não vive. Assim, exatamente. Mas sabe que você falou uma coisa que eu me lembrei? Eu lembrei do Fernando da Faz Gold. O Fernando é assim. É muito difícil você falar com ele no WhatsApp, mas quando você tá com ele tá ali. Ele tá com você. Perfeito, é isso. Acabou. E, o que a gente precisa resolver é isso? Então, a gente resolve isso. Resolver e próximo, fica o que fica pra você, o que fica pra mim. Exato. E vamos fazer. E assim, você senta com o cara, você toma um café, você almoça, você fala de tudo, mas você tá com a presença dele. Às vezes é óbvio, você precisa fazer um negócio rápido, a gente não tá. Emergência, tem coisas lógico, e tem. Mas o detalhe é isso, porque às vezes até uma negociação que você tá fazendo e a sua ansiedade, ela te atrapalha. Faz você fazer besteira. Faz você dar um desconto mais do que deveria, você antecipa uma conversa que não precisava, você, enfim, um monte de coisa. Como o cliente detectar que, cara, você não tá tão à vontade. E ele detecta isso. Comprador ainda, fácil, cara. Comprador, os caras captam qualquer coisa, né? É verdade. Então, assim, e muitas coisas foram surgindo. Então, por exemplo, né, que nem o CT... Esse processo dessa lista aqui que a gente falou... Lá. E fora do livro, não esquece de falar do livro, Vou falar do livro. Bom, o CT, a gente, então, quando veio isso, eu propus para eles começar uma live, a gente começou, se tornou Café com Segurança, que depois virou Coffee Talks, a gente tem mais de 500 episódios aí. E aí, nisso, surgiu a oportunidade de eu comprar um pedaço do CT Hub, que a gente era CT Segurança, né? A gente migrou para CT Hub. Faz todo sentido, né? O nome. Porque o objetivo de Hub... que é conectar todo mundo. Conectar, né? Porque o CT ele não vende nada. Ele não vende câmera, ele não vende instalação. Não, o papel dele é conectar. Então, eu vou pegar todos, né, aqui os fabricantes estão aqui, que você falou tudo. Cara, todo mundo poder se reunir lá. Não só os fabricantes, como os instaladores, os integradores, esse tipo. Ser um hub. Um grande network. Um grande network. Então, assim surgiu a oportunidade. Então, assim, lá eu participo como membro do conselho. Então, basicamente, 1-2 reuniões mensais no máximo. A Guru Capital, a gente criou ela junto com o Cadu Ristum, que é um amigo aí que é CEO de uma indústria de madeira plástica, na pandemia, porque a gente pensou o seguinte, eu acredito muito em mentoria, né? Então eu presto esse serviço também para algumas empresas, alguns profissionais, que é o quê? O mentor é aquele cara que consegue olhar o seu problema de fora. E aí ele não está envolvido nas emoções da decisão. E então, longe também, chega mais longe. Mais longe. Então, e baseado nas experiências dele. Então alguém fala, o que precisa estudar para ser mentor? Não, você precisa ter vivido. Quanto mais você viveu, mais experiências você acumulou, mais pronto você está para ser mentor. Porque você consegue pegar a situação que você está vendo agora e traçar um paralelo com a coisa que você já viveu. E Concordo. O grande objetivo de quando você escuta uma mentoria é que você evolua com o erro do outro. Você não tenha que você errar para você aprender. Então, se o outro, imagina, se eu lá com 22, 23 anos tivesse tido uma mentoria com alguém que tivesse quebrado, talvez eu poderia não ter quebrado e ter tido outro sucesso. Então, assim, se hoje eu conseguir fazer outros que iriam talvez quebrar e por uma mentoria, dois papos, fez o cara se corrigir antes de quebrar, maravilhoso. E a gente falou, e se a gente se reunisse empresários para a gente fazer mentoria mútua? A gente se reunisse para cada um trazer o BO que está na sua empresa e os demais ajudarem. Assim a gente começou, então começou de uma maneira totalmente informal, reunindo os amigos para um churrasco e uma cerveja, um vinho, uma vez por mês. E aí a coisa tomou uma proporção, cara. Então hoje é um grupo que tem até uma tese para você entrar, tem que ser empreendedor, tem que faturar acima de tanto, a gente está com um grupo de mais de 35 empresários, tem gente na fila para entrar. Virou então um grupo e é isso o foco. Então tem gente lá que tem empresa de um valor absurdo, tem cara que já vendeu diversas empresas, tem cara que... E a ideia é a gente chegar lá e falar dos nossos problemas. Cara, eu tô com esse BO aqui na minha empresa, e aí cada um pensar em como te ajudar a resolver aquele problema. Você sabe que você está falando uma coisa e eu tô lembrando de outra, que assim, a gente sempre associa muito isso com muito caro, muito custo, muito distante da gente, né? Apesar de parecer conflitante, mas não é, porque às vezes o empresário ele tem uma mente, mas ele fica muito fechado dentro do problema dele. Não, e tem uma coisa que o empresário, o CEO, o diretor da empresa, ele é uma das profissões mais solitárias que existe.
Porque tem certos problemas que ele não consegue falar com o time abaixo e ele não tem ninguém acima para falar. Ninguém acima para dividir, simplesmente exatamente. isso. E assim, não, isso é um serviço totalmente acessível hoje, porque de verdade, a gente tem, a maioria das empresas ou dos profissionais que eu mentoro, estão falando de uma conversa de 1 hora mês. 2 conversas de 1 hora mês, entendeu? Então assim, porque é isso, é 1 hora objetiva. Mesmo sabe, porque a gente está falando de mente pessoa. que pensa também, exatamente, muito rápido também. Você não vai ficar ali falando, falando... cara, né? Você não vai ficar em 1 hora discutindo o sexo dos anjos, entendeu? Não, qual é o problema, então, e os resultados vêm, assim, tem gente no nosso segmento que eu tenho orgulho de dizer que eu vejo, né, que, enfim, que o cara mudou o game dele, assim, ele mudou o jeito graças a meia dúzia de coisas ali que a gente sugeriu. Não, mas deu certo. Isso é importante. A gente fala que hoje o conhecimento está para todos, literalmente. Tem conteúdos hoje que é grátis que vai te mudar o jogo. Eu mesmo falei, em novembro para dezembro eu fiz uma cirurgia que eu vi muito vocês. Legal. Vi muito Colette, participei de bootcamp, vi muito Flávio Augusto. Que legal. O João Kleber, vi muito. Então, mudou o meu modo de pensar. E tem que mudar, senão você não... Você fica aqui, você estagna. O ser humano, o que a gente faz hoje não pode ser o que a gente vai fazer amanhã, entendeu? O amanhã é outra coisa. Literalmente, E a gente tem que estar nesse movimento. Bom, aí Bossa Nova, cara, lá. Fala um pouquinho. Em 2018, eu fui para uma missão empresarial, que eu conheci um pessoal lá que iria fazer uma missão, ia reunir 200 empresários para ir no maior evento de tecnologia do mundo, que é o Web Summit, que acontece em Lisboa. E aí eu falei, vou aí. Não conhecia ninguém. E fui. Basicamente é um evento que você fica uma semana lá em Lisboa, tem 2, 3 dias do evento, e os outros dias fica visitando empresas, visita órgãos do governo, enfim. É muito intenso. Você acorda às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã você já está visitando gente, você vai até 11 horas da noite, aí no final ainda tem um happy hour, enfim. E aí eu fui com a ideia de querer conhecer esse mundo. Por quê? Voltando só um pouco, meses antes eu comecei a receber mensagens por LinkedIn de gente que estava começando empresa ou coisa assim, que se eu tinha 10 minutos para trocar uma ideia, bater um papo. E aí, nisso teve 2, 3 empresas que eu topei, assim, a gente conversou e foi bem produtivo, e depois eu até prestei serviço de mentoria para eles. E aí eu falei, cara, eu preciso entender mais o que é essa tal de mentoria, preciso entender mais o que é esse mundo de tecnologia, de startups. Deu um boom esse negócio. Aí eu comecei a ouvir isso, mas eu não entendia direito. E aí, então, o meu objetivo de ir para esse evento era isso, já que era um evento de tecnologia, com muitas startups. E aí, lá eu fui, e focado em fazer networking, conhecer o máximo de pessoas. E aí lá eu conheci o João Kepler, conheci o Thiago Fabres, o pessoal, que são as pessoas lá da Bossa Nova. Teve um bom contato. Depois, quando voltou para o Brasil, aí eu me aproximei ainda mais dele e fiz um primeiro investimento em algumas startups. Comecei a prestar mentoria para essas startups, muitas até foi pro bono mesmo, para conhecer o ecossistema. E para mim fez muito sentido, porque estamos falando de empresas de tecnologia que estão em estágios iniciais. A Bossa Nova é mais focada em investimentos de startups que estão mais no estágio inicial, então do empreendedor que precisa mesmo de muito apoio. Daquele apoio. Um network muito top, assim, então comecei a me ver no meio de outros investidores, de caras que talvez antes só via no Instagram e achava que... E não é só questão onde está o dinheiro, é questão de conteúdo. De absorver conhecimento mesmo e pôr em prática. Porque assim, nós não somos só o que a gente... A gente é a média do que a gente consome, do que a gente lê, do que a gente enxerga, do que a gente conversa. Do que faz, do que arrisca, né? Exatamente, das pessoas que a gente convive. Então, assim, se a gente consegue conviver cada vez mais com pessoas que vão mais longe, que pensam mais longe, que constroem coisas grandes, sem você perceber, daqui a pouco é você que está construindo essas coisas grandes, cara. Isso não é... Deixar claro, você querer isso não é pisar na cabeça das pessoas, né? Porque tem gente que interpreta isso de uma forma muito diferente. Então, esse é um gargalo que os países subdesenvolvidos, e o Brasil, a gente está nisso, temos, e a gente precisa vencer um pouco isso. Que às vezes no Brasil a gente ainda tem isso, que quem tem dinheiro é mal e quem não tem dinheiro é bonzinho. Pobrezinho, coitadinho. Cara, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Não tem a ver. Tem a ver. E a outra é assim, cara... Eu sou do pensamento que riqueza é um bem infinito.
Então, assim... Ninguém vai te tirar mais o conhecimento. Não, exatamente, tipo assim, eu não preciso fazer que você esteja mal para eu estar bem. É possível eu estar bem e você também estar bem. É possível. Jogo limpo, né? Porque é infinito, o estar bem é infinito. A gente não tem uma quantidade de riqueza no mundo. Quanto mais riqueza a gente produzir, mais o mundo vai ter riqueza. Então, se a gente distribui, se as pessoas, todo mundo tem acesso a buscar a construção dessa riqueza, não estou falando de ganhar de mão beijada, estou falando de você construir essa riqueza, dá para todo mundo, cada dia está num passo maior, Então, eu me provoquei a isso, a buscar, só que é o que você falou, a gente tem que ser humilde, com o pé no chão, não dá para olhar o superficial e achar que é aquilo, né? Eu não posso, eu não tenho esse direito, né? É como assim, eu vi você numa postagem, tava você, a Natália Cury, né? Isso, Pô, a gente acompanha demais. Legal. Eu vi você também lá com a turma toda, eu não vou lembrar o nome de todos, e eu não consigo olhar aquilo e falar assim, tá vendo aí, ó? Tá na corda. Não é isso. Porque teve muito sacrifício ali. Exatamente, ali pingou muita gota de suor. Com certeza. Eu tô falando de você. Sim. Fora os outros. Você vai falar melhor do João, que eu vi um pouco. Ele falou assim, ralou, arriscou. Não, o João já chegou perdeu muito. Ele chegou a ter empresa e mais de 30 milhões negativo de empresa que quebrou. Como que esse cara ele tem que ser um mentor? É. Eu não faço ideia do que é isso. Mas, entendeu? Então, esse cara tem que ser um mentor. Ele tem bagagem para te orientar, né? Para te orientar, falar assim, olha, faz isso, calma. Não, mas eu quero, mas calma. Você querer e ter calma são coisas diferentes. Então, eu acho que essa porque assim, uma coisa que eu quero falar com calma isso é o ser mentor saudável. Sim. Porque hoje, separa o mundo de internet, que é o cara do lado de um carrão, esquece isso aí. E o mentor saudável. O cara que tem um pé no chão, ele vai ter tudo que ele precisa, tudo que ele quer. Óbvio que eu também sou a favor disso. O cara conquistou, ele tem que ter mesmo. Sim. E viver de acordo com o grau do esforço dele. Isso é muito natural. Nada de errado nisso. Ele conquistou com honestidade. Não pode pôr tudo num balaio e achar que tudo é a mesma coisa. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que eu penso que tem que olhar um pouco com respeito também para esse lado, né, do empreendedor que arriscou. Porque assim, você ter ali... Quantos funcionários você tinha na época que deu a pandemia, o pico da pandemia? Quanto você estava? Acho que a gente estava com uns 22, por aí. Então vamos colocar 66 pessoas, que sempre tem o direto, o indireto e o indireto daquele que depende de você. Você tem uma equipe de terceiros que você utiliza, você tem os seus fornecedores, você tem fornecedor da contabilidade, que são todos... Até o próprio funcionário mesmo, que tem ali sua família, que depende de levar o pão de cada dia. Verdade. Imagina se vocês falassem assim, egoístamente pensando, falassem assim, pessoal, vamos sangrar isso aqui, você vai querer pandemia, e sobrecarregar aquele cara e obter mais lucro. Sim. É um pensamento que você poderia ter. Muita gente fez. É um monte de gente nas costas. Mas não. Então a gente começa a enxergar o lado do empreendedor que se arriscou. Sim. Beleza, teve lá uma ajuda, teoricamente, do governo que você ia procurar, acabava no outro dia, mas tinha que pagar, meu velho, não tem essa. Não, né? Tinha que pagar. Então eu acho que toda essa estrutura que compõe o Adalberto hoje, que tem a bagagem de tocar esses negócios. Então você explicou uma coisa que é muito claro pra gente, que a minha mente, ela funciona dessa forma. Sim. Eu desligo pra família, eu desligo pra esposa. É isso. Eu desligo pra estar com a minha mulher. É isso. Pra concentrar. Hoje, às vezes, até... E isso é uma coisa que eu falo, cara, e assim, realmente, o mundo da internet, ela é muito conteúdo disponível. O que é legal, é bom, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Um deles é a gente buscar ouvir e consumir coisas de quem de fato já fez. Porque é muito fácil, antigamente tinha muito aquele do empreendedor de palco, que é aquele cara que sobe no palco, te fala tudo que você tem que fazer, mas ele nunca fez. Ele nunca fez. Não sabe esse caminho, né? Ele fala, você precisa vender isso, você precisa falar desse jeito, você precisa andar desse jeito. Você vai ver, ele nunca fez isso, e se fez, ele não mostra que teve resultado. Assim, eu sou muito fã de consumir material, consumir conteúdo de quem fez e tem resultados bons. Quer dizer, ele pode já ter tido resultados ruins, mas aí ele aprendeu e passou a ter resultado bom. Então, esse é um ponto importante para as pessoas olharem para poderem consumir algo que realmente vai trazer valor para elas, né? E o outro é você também não ficar se sentindo a menos pelas coisas que você vê na internet. Então, a gente está numa época, vamos lá,
Quando eu comecei do primeiro negócio lá com 17, 18 anos, você querer ser empreendedor, ser empresário, não era chique. Você ser empresário era louco, era loucura. Louco. Isso é coisa pra cara muito rico e tal. De uns anos pra cá, não, virou modinha ser empreendedor. Sou empreendedor, virou moda. Então, você liga a internet, todo mundo fala, não, tem que empreender. É muito fácil, né? Muito fácil. E aí é o que eu falo, eu gosto disso, de muita gente estar falando de empreender, porque pelo menos faz as pessoas quererem se interessar por conhecer mais. Mas, às vezes, não falam da forma que deveria falar, porque ficam vendendo um sonho que não é a verdade. Que não é a verdade. E o outro também, que às vezes fica vendendo o seguinte, cara, se você não for empreendedor, você não serve. Hoje em dia, você tem que ser empreendedor, e não é verdade. Não é verdade. Cada um precisa conhecer a sua essência, o que realmente faz sentido para ele. E aí, até pegando o gancho para falar do livro, foi pensando nisso que aí eu e o Neves, o Antônio Neves, enfim, que era, né, o head de segurança da Heineken, agora está na Rumo, que é um grande amigo também, a gente começou a conversar sobre isso um dia, sobre esse negócio de só empreender, que é sucesso, só empreender, e ele mesmo estava falando, cara, só que eu sou um cara que eu não tenho vontade de empreender, não está no meu projeto. E aí, quer dizer que eu sou pior que os outros? Não, pelo contrário. Não, pelo contrário, cara. O que precisa ter, as pessoas elas precisam todas ter o espírito empreendedor. Isso vem lá, você falou aí. Exatamente. Você olhou uma oportunidade e você falou assim, cara, eu posso te ajudar. Não, e o espírito empreendedor é de você chamar os problemas para você resolver problema daqueles cabeludo mesmo. E isso é o que gera valor. Tanto é que eu falo hoje, às vezes o pessoal fala, o que uma pessoa precisa para ter um aumento contigo, ou ter Cara, para mim eu meço pela quantidade de problemas que ela resolve. É verdade. Hoje capacidade de resolver. Eu não estou mais avaliando o currículo dela, o diploma que ela tem. Legal, tem que ter. Mas para mim não me interessa o diploma que você tem. Me interessa o que você vai fazer com esse diploma. Então assim, esse diploma que você tem é o que faz você resolver mais problemas? Então eu provavelmente você é um profissional que eu quero ter perto. Sim. Agora, só pelo fato de você ter diploma, para mim não significa nada. Absolutamente nada. Então, assim, aí pensando nisso, a gente escreveu O Sequestro da Segurança, que é o livro que eu lancei junto com o Neves, onde é uma história de ficção. Então, a gente colocou uma ficção ali, uma boa pitada de comédia também, porque, cara, a gente não queria um livro técnico. Tem isso, né? Tem isso. Tem as comédias do dia a dia também, em campo, exatamente, né? As coisas engraçadas que acontecem, que você fala, meu, como pode? Não, as coisas erradas que dão, se a gente consegue resolver, amanhã a gente vai dar risada. Amanhã vai. E o outro, porque assim, o nosso segmento de segurança, ele ainda é bastante conservador. Acho que a gente está mudando muito isso. Eu reparei, está melhorando. Está melhorando, a gente está avançando, mas ainda tem muito conservadorismo. Então a gente não queria escrever um livro técnico. A gente não queria, um livro não queria um livro técnico. Então a gente colocou ficção, uma boa pitada de comédia e basicamente o livro vai traçando os meus pensamentos sobre empreender e os pensamentos do Neves de intraempreender, que é aquele cara que tem espírito de empreendedor, de liderança, de chamar o problema para ele, de resolver o problema cabeludo, mas ele se sente melhor empreendendo na empresa do outro. Ele se sente melhor empreendendo em outro CNPJ. E não no dele, ele não quer ele ter o BO todo da empresa. Esse é o intraempreendedor. Então, a gente vai traçando essas duas opções, que o objetivo é, ao final do livro, a pessoa terminar de ler e falar, putz, beleza, tô mais para esse ou para ele. Porque o que eu só provoco as pessoas é que hoje, obrigatoriamente, a gente precisa ser empreendedor ou intraempreendedor. Não pode ser nenhum dos dois. Mas por quê? Você pensa porque eu acho que só esses profissionais é que vão conseguir, de fato, alcançar grandes objetivos. E porque ele entende o mecanismo de uma empresa, ele consegue se doar. Porque ele vai fazer mais sentido para a empresa, vai fazer sentido para ele. Esse perfil de profissional. Tá. E vai fazer mais sentido para a vida dele. Porque assim, o profissional que, cara, eu chego às 8, saio às 18 e fiz meu papel... Só isso, não tem mais espaço para esses caras. Talvez falar, mas há 20 anos... Ok, mas 20 anos atrás já foi. Já foi 20 anos atrás. Hoje eu até tenho uma outra frase que eu acho que eu até soltei no Instagram uns tempos atrás, precisando até colocar esse tema de novo para discutir lá. Eu tenho uma frase que eu falo que é, se você fizer muito bem feito o seu papel, você vai dar errado. Mas como assim? Se eu fizer bem feito o meu papel, vou dar errado? Vai.
Porque hoje isso é o mínimo que se espera das pessoas. Ah, sim. É sua obrigação, né? Se eu te contratei para prestar um serviço, cara, o mínimo que eu espero é que você faça bem feito. Se você fizer bem feito, você não fez nada demais. Já era o combinado esse. Sim. O cliente está te pagando para Não você fazer bem peça que feito. eu te dê parabéns, né? Exatamente. É o mínimo que ele espera. Isso é o combinado. Onde está o diferente? É você fazer mais do que é combinado. Entregar um pouquinho mais. Não tem jeito, cara. Pode parecer injusto, pode parecer... Mas hoje o mundo é assim. E o mundo inteiro. Então não adianta você querer ir contra o planeta. Cara, não adianta, cara. Você vai querer ir contra... Então assim, hoje... Então, e para mim isso, o cara tá lá, beleza, sou funcionário, tenho meu horário, tenho minhas atividades. Aí o que é fazer a mais? Então ele faz todas as atividades lá bem feito e tal. O que de repente é fazer a mais? Cara, entenda ali algum problema da empresa, em vez de você ficar contando fofoca no corredor, que a sala não tem ar-condicionado, é muito quente. Cara, beleza, rabisca aí. O que a gente faz para ter ar-condicionado? Se a gente vender 10% a mais, será que a gente não consegue? Então vamos unir todo mundo e falar, galera, vamos lá, todo mundo, vamos vender 10% a mais para a gente ter nosso ar-condicionado? E isso é uma atitude empreendedora. E é benefício próprio. A pessoa Ele ganha. se beneficia também. Então assim, só que a pessoa fazer isso... Esperando uma remuneração só, isso não ruim, é né? empreendedor. Então, porque o empreendedor é você resolve o problema, o dinheiro que a sua empresa vai gerar é consequência. Então, assim, então aquele colaborador que ele faz a parte dele e ele se provoca, está sempre fazendo mais, Verdade. Esse cara vai voar longe. Sempre que precisar de uma promoção, é ele que vai ser visto. Você falou uma coisa que é verdade. Eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, Edson, eu dava café todos os dias para os funcionários. Era pão, café com leite, presunto e queijo e um requeijão. Começaram a reclamar, que todo dia era igual. Tirei o presunto e queijo, coloquei mortadela. Reclamaram porque agora era só mortadela. Tirei tudo. Pão com manteiga. Reclamaram, tirei tudo. Agora estão reclamando. Que não tem. É o inverso, né? É o inverso, exatamente. Porque assim, atitude intraempreendedora seria legal. Tá lá o pão com manteiga e tá o leite. Pô, a gente gostaria de alguma coisinha a mais. Legal. Como a gente resolve isso? Isso. Na hora que o cara chega e fala, mas é o dono da empresa que não dá algo a mais. Cara, não, você tá na empresa. Cria você e leva lá para ele o plano. Não fique esperando que é ele que tem que resolver esse plano. Não, você tá na empresa, esse BO é seu também. Então, as pessoas que cada vez mais entenderem que qualquer problema que tem na empresa, independente do seu cargo, também é um problema seu, você vai mais longe. Porque se você não receber, é um problema seu também. E também assim, as pessoas não vão enxergar em você o potencial de ocupar um cargo melhor amanhã. E parar de resmungar também, né? Papo corredor eu falo, papo corredor, essas fofoquinhas, cara, isso é extremamente prejudicial. Te limita a você olhar para a empresa com carinho e ter vontade de ir trabalhar. Por exemplo, mente empreendedora é complicado. Se o cara fizer assim, a gente gasta aqui queijo e presunto, vamos propor para ele um pão de queijo, mas com o mesmo custo? Você acha que o patrão não estaria resolvendo um problema? Faz a conta lá e fala, beleza, ele está gastando R$1.000 por mês, um exemplo. Tá bom. O que a gente faz com R$1.000? Do jeito que a gente quer. O que dá para fazer? Dá para fazer isso. Ô chefe, a partir de agora não precisa mais dar pão. Dá os R$1.000. Leva a proposta, né? Leva, cara, entendeu? Tipo, aí tudo bem. Suco, se você tem um argumento ali. Agora, se você tem a mentalidade intraempreendedora, você atua como intraempreendedor, e aí a empresa ou o seu chefe, seu diretor, o dono da empresa, não dá vazão para isso, não concorda, ele é autoritário, ele só o que ele... Aí tudo bem, cara, vai para outra empresa. Sim, aí tudo bem. Aí é sua decisão. Aí é sua decisão. Em algum lugar... Vão ver que o intraempreendedor... Agora, se você acomoda e fala, não tem jeito, o chefe não quer, não vou... Cara, você matando sua vida. Você encerrando sua vida por conta do outro. E pode ser que no outro o ritmo seja pior ainda. Então você vai ter que ir lá com aquela mentalidade de evoluir isso. Isso tudo tá uma deixa legal no livro? Tá. E onde o cara encontra o livro? O Sequestro da Segurança. Você encontra em todas as livrarias, você encontra no site da Amazon, no site da editora que é a Literary Books. Legal. Então assim, se você entrar na Amazon e digitar lá O Sequestro da Segurança, você tem o livro lá. Aliás, até nesse mês, fevereiro, tá com uma promoção de desconto de 22%, se eu não me engano, na Amazon. Certo. Então, você pode entrar lá e na Amazon você vai conseguir comprar até mais barato aí. E depois
me encontrando, eu quero com o maior prazer Dá um dar um autógrafo ali, com certeza. Para facilitar também essa procura, tem o seu Instagram lá, que é Exatamente, que a gente pode te achar. Qual que a gente pode te achar? Legal. Não precisa ser o particular, não, que a gente pode te achar. Não. Esse é um detalhe também. Eu uso uma conta só do Instagram, uma conta só do LinkedIn, não separo. Para mim, lá eu coloco coisa de trabalho, coisa da minha vida pessoal. Não estou falando que esse é o certo, mas é o seu jeito de fazer essa coisa acontecer. Então, assim, a pessoa que for me seguir vai ver coisas de gestão que eu falo, coisas do mercado de segurança, mas vai ver também eu indo jantar com a minha esposa, eu indo viajar com ela, porque eu acho que tem que ser assim. Então pronto. Então, @Adalberto Benhaja, Adalberto Benhaja, tudo junto, BEMHJA. Isso no Instagram, no LinkedIn também, Adalberto Benhaja. Aí, enfim, lá eu estou sempre postando coisas. Vira e mexe, coloca caixinha de perguntas, então a galera pode ir lá mandar pergunta. Direto. E também tem o meu site, www.adalbertobenhaja.com.br. Lá no meu site tem um pouco da minha história. Lá fala também sobre o prêmio, o IFSEC. Eu ia perguntar desse prêmio. Cara, que orgulho, meu. Cara, como é que foi isso daí, meu? Foi muito louco, porque eu de verdade não conhecia muito, mas aí hoje eu sei, o IFSEC é um instituto lá fora, que fica em Londres, que eles têm uma feira anual do mercado de segurança e detecção de incêndio lá em Londres. E junto com a feira eles fazem uma votação, uma eleição dos profissionais de segurança mais relevantes do mundo. E aí, eles têm um comitê lá de jurados. Você sabe que isso está rolando, que o seu nome está lá, ou é uma surpresa total mesmo? Vamos lá. Eu fiquei sabendo quando Por que acontece? Eles têm, se não me engano, 40 julgadores. Então, tem gente no Brasil, tem gente na Europa, tem gente nos Estados Unidos, enfim. Então, tem 40 julgadores que estão espalhados, que são profissionais do mercado de segurança. Segurança e incêndio. Segurança, cibersegurança e incêndio. Então, a primeira rodada acontece o quê? Esses 40 fazem indicações de nomes. Boa. Então, eles levam lá 10, 20, 30 nomes. Aí, eles escolhem, se não me engano, 300 nomes. 300 ou 500 nomes, agora não lembro. Eles escolhem esses 300 a 500 nomes para concorrer a Global Top Influencer. E aí, então eu fiquei sabendo que meu nome estava entre os 300, os 300 nomes, para concorrer a Global Top Influencer. Tinha 3 nomes do Brasil, e aí eu estava concorrendo na categoria integrador, porque tem a categoria integrador, tem cliente final, tem outras categorias. E aí os 10 primeiros se tornam Global Top Influencer pela IFSEC. Aí depois que escolheu esses nomes, aí começa uma votação popular. Tem um link, as pessoas entram lá e votam. Mas o voto não é simplesmente você ir lá e colocar o nome de que você quer votar. Você precisa discorrer o porquê você vota nessa pessoa. Então, não é uma coisa tão simples. Tem conteúdo, não dá pra você chegar lá, eu quero vou criar um robozinho lá que fica votando. Não existe isso. Tem que entender o porquê. Você precisa colocar o nome da pessoa, você precisa falar o porquê que você vota nela. Tem um campo lá de 100 caracteres para você escrever o que você vota nela. Você precisa colocar o LinkedIn da pessoa. Então, assim, você precisa mostrar que você conhece uma marmota, quem você tá votando. né, velho? Não é. Aí, ok, quando eu fiquei sabendo, lógico que eu divulguei o link para quem quisesse lógico, votar. Cara, óbvio, é mais né? do que justo. E aí depois, isso foi lá para abril, aí quando foi em julho, saiu o resultado, aí eu recebi por e-mail do IFSEC, que não só eu tinha ganhado entre os 10, como eu fiquei em primeiro lugar dos 10. Meu Deus! E aí isso foi muito legal, porque isso é o primeiro brasileiro da história que faz isso. Caramba, cara! A gente já teve, bacana, por exemplo, o Antônio Neves mesmo, né? Que a gente escreveu o livro junto, ele já ganhou 3 vezes esse prêmio. Mas nunca como primeiro. Ele é o Messi, mano. Uma vez ele ficou em 7º, outro em 3º, outro em 4º. Então 3 vezes ele ficou Global Top Influencer, mas nunca em primeiro. Nesse ano eu fiquei em primeiro na minha categoria. Uma surpresa geral. Absurdo. E aí a gente teve esqueci o nome dele agora, que é o Head de Segurança do Mercado Livre. Ficou em 2º lugar na categoria dele de cliente final. E aí, como são 6 categorias, os 6 primeiros concorrem a prêmio de profissional do ano, que aí aconteceu em novembro agora, lá em Londres. Aí foi uma mulher que ganhou, ela tinha ficado em primeiro na categoria de cibersegurança e ela ficou em primeiro lugar, mas eu fiquei entre os 5 ali
Então, assim, foi pro Mundial. Fui o primeiro brasileiro a ir pra esse Mundial aí. Foi pro Mundial, cara. E assim, eu fiquei feliz, porque, lógico, porque você ser reconhecido do outro lado do mundo. E uma das coisas que contou bastante, pelo que depois eu recebi até texto de algum dos votos, assim, pô, bem gratificante as coisas que a galera escreveu, sabe? E dentro da Bossa, no ano passado a gente criou um comitê de investimento em startups para o mercado de segurança. O objetivo de fazer o nosso mercado ser mais conhecido para outros mercados. E isso foi uma coisa que pesou muito para eles, porque eles falaram que não acharam nenhuma iniciativa dessa só para o mercado de segurança no mundo. Eles não viram nunca ninguém fez isso de fazer um fundo só para investir em empresa de segurança. E a gente criou isso lá na Bossa Nova. Aliás, quem tiver startup e quiser submeter, pode acessar lá bossainvest.com, que lá tem procura lá Comitê de Investimentos de Segurança, que lá tem a tese. É a principal o que você precisa fazer? Tem, cara, é a principal. Hoje são mais pode de 1.800 startups investidas. Então, assim, o pessoal entrando em bossainvest.com, ela vai achar o que você precisa ter para submeter seu projeto à Bossa. Então, aí, se for ligado ao mercado de segurança, você vai submeter lá, passando no crivo deles. Aí a gente pode chegar ao ponto de investir na startup. Meu, a trajetória é bonita. Legal, cara. É assim, eu sei que tem muito mais coisas aí, que tem muito mais detalhe que é legal de contar. Mas gosto foi bem muito bacana. disso. Eu adorei falar, cara. Falei demais. O público, até, né? Não, é ótimo isso, porque o público gosta, o nosso público é um público daquele instalador ainda, que é eu costumo falar muito isso aqui. É ele, a esposa. Sim. A esposa ficando burocrática, ele vai pra rua, faz a coisa acontecer. E isso que você falou... E é a grande maioria do nosso mercado. Exato, é a grande maioria. É quem de fato movimenta a economia do nosso mercado. Exato. E a experiência que você contou de ter quebrado novo, ter sentido o gosto da grana e ter quebrado, mostra que isso pode acontecer com qualquer pessoa se não tiver um mínimo... Em qualquer estágio. Exato, o mínimo da organização. Então, assim, é óbvio, a gente não conseguiu entrar nas entranhas dos detalhes aí que vem vindo na mente, né, depois de falado... Mas eu acho que dá para ter uma visão ampla do que é ser um empreendedor. A dificuldade não precisa colocar que ela já existe, não vamos pôr mais. Verdade. O Caíto Maia fala isso, né? Vai primeiro, corre antes de andar e depois você começa a dar os passos. E vai ajustando. Obviamente, o que você falou, eu costumo falar assim, ó, o erro, ele te dá propriedade. Ninguém quer errar, mas ele vai servir para alguma coisa. Vai. O grande ponto é o que eu falei de você... A forma que você lida com o erro e você buscar só errar de erros inéditos. Ou seja... Coisa nova. Você errou você não tem domínio. De um assunto. Você estudou, daquilo você não erra mais. Às vezes a gente fica muito permissivo com a gente mesmo. Sabe quando a gente erra e... mas errei por culpa de não sei o quê. Você terceiriza a culpa. Terceiriza a culpa, aí você não evolui. Agora, errei disso, estudei e aprendi. Beleza, eu vou continuar errando. A gente vai errar até o fim da vida. Mas a gente buscar errar só de erros inéditos, ficar repetindo os erros, isso realmente a gente não pode nos permitir fazer isso. Que isso é um atrasador de vida, de carreira. De tudo, né? De tudo. Entregar basicamente entregar o que promete, né? Entregar o que promete, hoje a gente precisa entregar o que promete e ainda surpreender. Fazer uma coisa a mais. Fazer o pouquinho a mais. Esse fazer a mais é fundamental. Que é a questão, sabe por quê? As pessoas, como a gente falou que as pessoas mudam, e a gente precisa ter a consciência que os nossos clientes vão mudando. Hoje, as pessoas, elas não querem mais ter as coisas, elas querem ter experiência. Ninguém mais compra carro para ter carro. Eu compro porque eu quero ter a experiência do conforto, de carregar as pessoas que eu gosto, de chegar mais rápido no lugar onde eu vou. Ele está comprando o carro para ter a experiência. Então, assim... E isso os fornecedores precisam entender. Então, o cara, quando está vindo comprar o carro, eu não posso me resumir a só vender o carro. Você sabe, assim, muito baratinho, às vezes são umas coisas idiotas, mas assim, simples, de cara, é uma cartinha que você deixou no painel a hora que ele retirou o carro, é um cheirinho que você pôs no carro para quando ele entrar no carro, ele uau. Porque a pessoa quer experiência, entendeu? Então, você falou isso, eu me lembrei. Eu não vou falar a marca, mas eu fui comprar o meu carro. Aí beleza, primeiro carro zero que eu tive a oportunidade de ter, a mulher falou, mas não vem com tapete. Falei, então tá, eu compro um carro novo. E não vem tapete. E o problema é, eu faço o quê, moça? Então, qual que é a experiência? É péssima. Cara, é incrível cara. isso. Agora,
se eles tivessem te cobrar, sei lá quanto custa o tapete, mas se ele tivesse pegado o preço do tapete, eu não ia nem perceber, colocado no cara. preço, você ia pagar e ia ter Eu tapete. ia pagar e ia ficar feliz. Aí na hora eu falei, moça, desculpa, mas o que eu faço? Não, é sem sentido. Sem sentido, então, assim, cara. Agora, uma coisa é, você ter o tapete básico, mas, eu tenho um tapete aqui que ele é decorado, vem com o seu nome, vem com a sua fotinho, vem com outro esquema, entendeu? né? Aí você tá até incentivando o cara a gastar mais ainda, porque vai ter algo exclusivo. Mas tal. mas não vem. Pô, Enfim, então, foi engraçado. Mas as eu pessoas concordo. querem experiência, as Querem, pessoas querem experiência. verdade. É isso é o que vende. Então a gente precisa pensar isso no nosso segmento. A gente quer. Nós queremos. Todos nós queremos isso daí. Você não está mais vendendo câmera. A pessoa quer a sensação de segurança. Ela precisa ter uma boa experiência de quando você for instalar, sabe? Saiu, tá lá a marca da mão do técnico ali. O respingo das coisas que caem. A gente sabe que isso acontece. Vai acontecer, você tá lá, subiu, arranhou a parede. Legal, cara, mas, se limpa. Evita que o pó caia. Exatamente, porque a experiência é o que vai fazer o cara te valorizar cada vez mais. E você se colocar no lugar do cliente, você não gostaria. Você gostou, exatamente. É simples assim. É. Cara, olha, o papo foi excelente. Legal, cara. E, assim, só concretizou o que a turma que a gente tem de amigo em comum falou de você. Legal, esse cara feliz. bacana, que você é simples. Que é legal ressaltar isso, viu, pessoal? Um cara simples, humano igual a gente. Com certeza. Com a mente brilhante, porque só com a mente brilhante você consegue fazer isso. Mas também que se importa com pessoas, né? Sim, Porque senão total, a gente... Pessoas, processo... Pessoas, processos e financeiro. E grana. né? Você tem que ter isso alinhado. Processo, porque você precisa fazer sua empresa andar sem depender de uma pessoa. Financeiro, porque você precisa saber fazer as contas. Saber quanto custa, quanto paga, como não faz. E pessoas, porque CNPJ é a soma de diversos CPFs. Né? É verdade. Então, assim, 100 pessoas, Boa. não tem como crescer um negócio sem você entender de pessoas. Boa. Cara, muito obrigado mais uma vez. Obrigado de coração. Vocês aí. Eu quero agradecer ao patrocínio da casa. Boa! O Módulo Mira, o módulo de automação, com vários recursos para você que está precisando fazer uma automação no seu condomínio, na sua casa, o Módulo Mira. Tenho que falar aqui também da Fazgold, que é um patrocinador, você conhece o Fernandão, Sim, cara é com fera, certeza, vai de um coração também. O Du, da Aliança, também que está ali sempre disposto a fazer coisas diferentes. Verdade. E eu tô para fazer um debate aqui, sabe? Vou marcar isso com essas mentes pensantes que eu acho muito legal. Mariane, o pessoal da PPA, que também assim, é um pessoal que trata os funcionários como se fosse também da família. Boa. Eu tive essa experiência, pessoal sensacional. O Guedes da GP Contra, eu acho que eu não esqueci de falar de ninguém, porque senão é mó mancada. Pessoal, olha só, não perca esse episódio, vai estar lá no nosso canal do YouTube, TVS, TV Segurança em Jogo, tá? A gente vai compartilhar vários links com você aí. Uma experiência incrível de um cara super gente boa, nota 10. Quer conhecer ele? Marca um dia, vai lá no CT Hub. Bora, pode ir lá no CT Hub. Fala o endereço do CT. CT Hub fica na Avenida Eusébio Matoso, em frente ao Shopping Eldorado, número 650, aberto todos os dias das 8 às 20. Baita de uma estrutura. Todas as soluções, principais fabricantes estão lá. E se quiser conhecer a gente lá na BHC também, portas abertas, a gente está lá no Campo Belo, pode mandar um direct aí, manda uma mensagem e vamos falar também. Legal. Adalberto, muito obrigado, estou muito feliz por você ter vindo aqui. E, cara, é isso aí. Vamos gerar mais conteúdos, mais coisas boas, mais pessoas com experiência legal que vai compor aí também a nossa mente, a nossa organização do dia a dia, beleza? Até a próxima, valeu!